Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa terceira aula. E na aula de hoje a gente vai ver sobre cognatos, falsos cognatos e tempos verbais. Então, para começar, where do English words come from? De onde vêm as palavras em inglês? Então, aqui nesse gráfico, a gente pode ver que 29% das palavras do inglês, elas advêm do latim. Por isso que a gente tem algumas palavras, tanto em inglês quanto em português, que são parecidas. Por exemplo, chocolate. Chocolate em inglês é chocolate. As duas são bem parecidas, certo? E essas palavras parecidas a gente dá o nome de cognato. Mas então, o que de fato é um cognato? Cognatos são palavras que têm o mesmo significado e uma grafia semelhante em dois idiomas. Então, no caso de chocolate e chocolate, elas têm uma grafia parecida, têm também uma pronúncia parecida e têm o mesmo significado, tanto no inglês quanto no português. Então, aqui eu trouxe alguns outros exemplos de cognatos. Então, comedy, comédia, different, diferente, emotion, emoção, future, futuro, human, humano, idea, ideia, music, música, other, outro, present, presente, television, televisão. E temos também os falsos cognatos. Os falsos cognatos são palavras que têm um significado diferente e uma grafia semelhante em dois idiomas. Então é importante a gente ter cuidado com essas palavras, porque às vezes algumas palavras em inglês são parecidas com as palavras em português, mas têm um significado completamente diferente. E aqui eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, fabric. Parece muito com fábrica, certo? Mas na verdade, fabric é tecido. Como que seria então fábrica? Seria factory. Fantasy, imaginação. Parece muito com fantasia, mas na verdade é imaginação. Fantasia em inglês é costume. E costume parece muito com outra palavrinha que significa cliente. Só que a diferença é que cliente termina com R. Então, cliente é customer. E fantasia é costume. Intend, pretender. Parece muito que é entender. E como que seria então entender? Seria understand. Journal, parece muito jornal. Só que na verdade é periódico. Como que seria jornal? Newspaper. E se por acaso for o jornal que passa na TV, não for o jornal impresso? Então a gente fala só news. Balcony. Balcony parece muito balcão e algumas vezes é utilizado para balcão, mas geralmente, na forma mais comum, é utilizada como sacada. Então tem até uma cena bem famosa do Romeu e Julieta, que a Julieta tá no balcony e aí eles falam Juliet enters on the balcony. Então, Julieta entra na sacada. E como que seria então no caso de balcão? Seria counter. E aqui a gente tem um falso cognato que é bem útil a gente saber, que é push e pull. Se alguém falar para você, could you please push the door? Significa que a pessoa está perguntando se você poderia empurrar a porta. E se a pessoa falar, could you please pull the door? A pessoa está falando para você puxar a porta. Então, pull é puxar e push é empurrar. Exercícios. 1. Quem procura um livro sobre desserts está querendo informações a respeito de letra A, desertos,
Letra B, sobremesas. Letra C, descobertas. Letra D, destemido. Se você marcou letra B, sobremesas, então está correto. Desertos em inglês é deserts também. No entanto, é com um S só a escrita. Aqui está escrito com 2 S, então é sobremesa. Descobertas é discoveries e destemido é fillers. Então, a resposta certa é a letra B. 2. A palavra ant quer dizer letra A, tia, letra B, formiga, letra C, entidade ou letra D, antiguidade. Se você marcou a letra A, saiba que você não está sozinho, porque às vezes eu me confundo também. Mas, na verdade, ant quer dizer formiga. E tia, apesar de se pronunciar da mesma forma que formiga, ela escreve de forma diferente. Se escreve A-U-N-T, tia. E formiga é A-N-T. Como que seria entidade? Entity. E como que seria antiguidade? Antiquity. Agora vamos falar então dos tempos verbais. O tempo gramatical, grammatical tense. Grammatical tense is how languages talk about time without explicitly naming time periods by instead modifying verbs to specify when action occurs. Então, o tempo gramatical, ele indica em que tempo uma ação ocorreu, sem necessariamente utilizar uma palavra especificando isso, e sim apenas modificando o verbo. Então, por exemplo, I study English, eu estudo inglês. I studied English, eu estudei inglês. E I will study English, então eu vou estudar inglês. Então, repara que eu não falei necessariamente, por exemplo, tomorrow, yesterday. Eu não especifiquei, eu não utilizei uma palavra para especificar o tempo. Eu simplesmente modifiquei o verbo. Então, isso que é o tempo gramatical. E aí, a gente tem 3 tempos gramaticais. O passado, o past, o present e o future. Passado, presente e futuro. E dentro desses 3 tempos verbais, a gente tem 4 aspectos, que são o continuous ou progressive aspect, o perfect aspect, o perfect progressive aspect e o simple aspect. Continuous or progressive aspect. Continuous or progressive aspect are grammatical aspects that express incomplete action. Então, o continuous ou progressive, ele expressa uma ação que ainda está em andamento, que não foi concluída. Por exemplo, I am studying. Eu estou estudando. No futuro, I will be studying. Eu vou estar estudando. No passado, I was studying. Perfect aspect. Perfect aspect is used to look back from a specific time. Então, o aspecto perfeito, ele é utilizado para que você possa ir para um tempo específico que você queira e desse tempo específico você possa olhar para trás. E geralmente, também ele representa uma ação já concluída. Então, por exemplo, eu quero ir para o futuro e olhar para trás e falar algo que já concluiu, que já aconteceu no passado. Então, vamos supor que eu diga que em 2 anos eu vou ter terminado os meus estudos. Então, eu estou indo para o futuro e falando de algo que já concluiu no passado, certo? Em 2 anos eu vou ter terminado os meus estudos. Então, ficaria in 2 years I will have finished my studies. Então, em 2 anos eu vou ter terminado meus estudos. Eu fui para o futuro e falei de algo que já aconteceu no passado.
no presente, se o meu tempo específico for o presente, eu quiser falar de algo no passado. Então, I have finished my studies. E no passado, I had finished my studies. Então, ou então, por exemplo, at that time, I had finished my studies. Então, naquele tempo, naquele momento, eu terminara meus estudos. Então, repare que eu fui para um tempo específico, o passado, e falei de algo anterior a esse passado, de um passado mais passado ainda. Então, I had finished my studies. Eu terminara meus estudos. Então, é assim que a gente utiliza o perfect aspect. O perfect progressive aspect. Perfect progressive sentences focus on the completion of an action that is, was, or will be in progress. Então, o perfect progressive, ele foca na conclusão de uma ação que estava ou estará em progresso, em andamento. Ou seja, é a junção do perfect aspect e o progressive aspect. Então, por exemplo, I have been studying. No presente, eu tenho estado estudando. No futuro, I will have been studying. Eu vou ter estado estudando. E no passado, I had been studying. E aí você me pergunta, mas é muito parecido, né? O perfect progressive aspect e o perfect aspect. Tipo, se a gente for traduzir ao pé da letra, os dois são bem parecidos. Sim, só que a diferença do perfect progressive aspect é que você está falando de coisas do passado que vieram ao longo do tempo e ainda está em progresso e ainda não foi concluído. Então, ainda vai acontecer amanhã, depois, no caso do Perfect Progressive Aspect. E no caso do Perfect Aspect, veio do passado, foi algo contínuo no passado. No entanto, nesse momento, acabou, concluí. Então, se eu falo que I have been studying, eu tenho estado estudando, significa que eu estudei, vamos supor, ontem, antes de ontem, e eu vou estudar hoje, provavelmente vou estudar amanhã e depois, ainda não concluí os meus estudos. Agora, quando eu falo I have been studying, ou I have studied, então eu digo que eu tenho estudado, significa que eu estudei ontem, antes de ontem, e pronto, acabou. Não vou estudar amanhã mais. Então, um se refere a uma ação já concluída, que eu fiz ao longo do tempo e concluí, e o outro se refere a uma ação que eu fiz ao longo do tempo e ainda estou dando continuidade para essa ação. E o simple aspect. The simple aspect is the verb form used to express a fact. Unlike other aspects, the simple aspect does not make it clear whether the action is a complete action or habitual action. Então, o aspecto simples, ele é o aspecto mais básico que a gente tem no inglês e ele não especifica se uma ação foi contínua ou já foi concluída ou está em andamento. Não especifica. Então, por exemplo, é o caso de I study English, eu estudo inglês. I studied English, eu estudei inglês. I will study English, eu vou estudar inglês. Não estou especificando nada e estou utilizando a forma mais básica. Então, no total, a gente tem 12 grammatical tense. Então, a gente tem 12 tempos gramaticais, que são o past, o present, o future, past perfect, present perfect, future perfect, past progressive, present progressive, future progressive, past perfect progressive, present perfect progressive e o future perfect progressive. E a gente vai ver um por um com calma. Então, present simple tense. A gente pode utilizar o presente simples de duas formas. Quando a gente tiver o verbo to be e os demais verbos.
Na aula passada, a gente aprendeu com a teacher Rebecca os tempos, né? O verbo to be e como a gente pode utilizar eles. Então, a gente já sabe que o verbo to be é feito do sujeito mais o am, o is ou o are, certo? Então, no present simple tense, na forma afirmativa, quando for o verbo to be, a gente vai utilizar o subject plus o am, o is or were. Então, o exemplo é she is nice. Se fosse com I, seria I am nice, he is nice, they are nice, we are nice, it is nice, e assim por diante. Com os demais verbos, é o subject plus the verb. So we can say, I like English, he likes English, they like English, you like English, e etc. Então, na forma interrogativa, quando for no verbo to be, a gente vai colocar eles primeiro e depois a gente vai colocar o sujeito. Então, por exemplo, is she nice? Am I nice? Are they nice? Are we nice? Is it nice? E assim por diante. Com os demais verbos, a gente tem que utilizar o verbo auxiliar, o do ou does, mais o sujeito, mais o verbo. Então ficaria: do I like English? Does she like English? Does he like English? Do they like English? Do we like English? E assim por diante. Na forma negativa, a gente só precisa acrescentar o not. Então, she is not nice, he is not nice, they are not nice. E a gente pode também aglutinar. Então, juntando o is com not, fica she isn't nice, they aren't nice, we aren't nice, it isn't nice, e assim por diante. E com o do, a gente acrescenta o not também. Então fica I do not like English. E a forma aglutinada, I don't like English. E se a gente falar rápido, a gente fala I don't like English. Então vamos para o próximo. Present continuous tense. In the affirmative form, we use the subject plus am, is, or are plus the verb with ing. So, for example, she is learning. They are learning. We are learning. They are learning. He is learning. I am learning, and so on. In the interrogative form, we can use am, is, or are plus the subject plus the verb with ing. So, is she learning? Are they learning? Are you learning? Is it learning? And negative form. In the negative form, we just add the not. So we can say she is not learning, they are not learning, we are not learning. So in the present perfect tense, we use in the affirmative form, we use the subject plus have or has plus the past participle. So we say she has tried sushi before. Or we can say we have tried sushi before, they have tried sushi before, I have tried sushi before, you have tried sushi before. Interrogative. Interrogative, we use the have or has first, and then we put the subject and then the past participle. So we say, has she tried sushi before? Have they tried sushi before? Has he tried sushi before? Have I tried sushi before? And so on. In negative form, we use the subject plus have or has plus not plus past participle. So we say she has not tried sushi before.
have they have not tried sushi before. We have not tried sushi before. And we can also put the has and not together. So we can say she hasn't tried sushi before. I haven't tried sushi before. We haven't tried sushi before. They haven't tried sushi before. And he hasn't tried sushi before. Present perfect continuous tense. In the affirmative, we use the subject plus have or has plus been plus present participle. So we can say, we have been learning English for a month. In the interrogative, we use the have or has plus subject plus been plus present participle. So we can say, have we been learning English for a month? And it's the same with she, he, it, they, you, I. So I have been learning English for a month. She has been learning English for a month. And has she been learning English for a month? Has he been learning English for a month? And in the negative form, we just add the not. So we say, we have not been learning English for months. I have not been learning English for months. They have not been learning English for months. She has not been learning English for months. And he has not been learning English for months. And we can also put together have and not, and we can say she hasn't been learning English for months. He hasn't been learning English for months. It hasn't been learning English for months. I haven't been learning English for months. And you haven't been learning English for months. Past simple tense. In the affirmative form with the to be verb, we use subject plus was or were. So for example, she was nice. And with the other verbs, we use the subject plus the other verbs. So for example, I liked English. He liked English. They liked English. We liked English. And with the to be verb, we can say they were nice. She was nice. We were nice. He was nice. I was nice. You were nice. Na parte interrogativa, com o verbo to be, a gente bota o verbo to be primeiro e depois o sujeito. Was she nice? Were they nice? Were you nice? Was I nice? E assim por diante. Com os demais verbos, a gente utiliza o did. Então, a gente usa o did mais o sujeito mais o verbo. Did I like English? Did he like English? Did they like English? Did we like English? Did you like English? E assim por diante. Na forma negativa, she was not nice. She wasn't nice. He was not nice. He wasn't nice. They were not nice. They weren't nice. We weren't nice. E assim por diante. Com did, I did not like English. I didn't like English. He didn't like English. You didn't like English. E assim por diante. Past continuous tense. Na forma afirmativa, a gente usa o sujeito, mais o was ou were, mais o verbo no ing. Então, por exemplo, she was learning. They were learning. We were learning. E assim por diante. Na forma interrogativa, a gente pega o verbo to be primeiro, o was ou were, mais o sujeito, mais o verbo no ing. Então, a gente pode falar, was she learning? Were they learning? E assim por diante. Na forma negativa, o sujeito, mais was ou were, mais o not, mais o verbo
no ing. She was not learning, they were not learning, we were not learning. E também na forma aglutinada a gente pode falar she wasn't learning, they weren't learning, we weren't learning, e assim por diante. Past perfect tense. Na forma afirmativa, o sujeito mais o had mais o passado no particípio. Então, por exemplo, she had finished the test, he had finished the test, e assim por diante. Na forma interrogativa, had mais sujeito mais o passado no particípio. Então, had she finished the test, had they finished the test, e assim por diante. Na forma negativa, a gente só acrescenta o not. Então, she had not finished the test, I had not finished the test, they had not finished the test, you had not finished the test, e assim por diante. Também na forma aglutinada. I hadn't finished the test, she hadn't finished the test, we hadn't finished the test. Passado perfeito contínuo, past perfect continuous tense. In the affirmative form, we use the subject plus had plus been plus verb with ing. They had been playing soccer, we had been playing soccer, you had been playing soccer. In the interrogative form, had plus subject plus been plus verb with ing. Had they been playing soccer? Had we been playing soccer? Had you been playing soccer? Had she been playing soccer? In the negative form, we just add the not, so we say they had not been playing soccer, we had not been playing soccer, she had not been playing soccer. We can also put had and not together, so we can say they hadn't been playing soccer, she hadn't been playing soccer. So future simple tense. In the affirmative form, we use the subject plus will or shall plus the verb. So we can say I will go to Disneyland, she will go to Disneyland, he will go to Disneyland, we will go to Disneyland, they will go to Disneyland. And we can also put will and I together, so we can say I'll go to Disneyland, she'll go to Disneyland, we'll go to Disneyland. And you can also ask me like when I'm supposed to use shall, when I'm supposed to use will, I don't know. Well, you can use shall in a more formal and polite way. So in the daily basis, you won't use shall, just will. But if you want to sound like polite and sophisticated and fancy, you can use shall. So, for example, if you are on a date, you can say, shall we go now? Then you will probably sound more fancy. Otherwise, you don't use shall. And also, shall you can only use with I and we. In the interrogative, we use will and shall, or shall plus subject plus the verb. So we can say, will I go to Disneyland? Will she go to Disneyland? Will he go to Disneyland? Future continuous tense. In the affirmative, we use the subject plus will plus be plus verb with ing. So we say, I will be studying tomorrow. And in the interrogative form, we use the will plus subject plus be plus verb with ing. Will I be studying tomorrow? Will he be studying tomorrow? Will you be studying tomorrow? And negative, we use the subject plus will plus not plus the verb with ing. I will not be studying tomorrow. I won't be studying tomorrow. She won't be studying tomorrow. She will not be studying tomorrow. Future perfect tense. Affirmative. The subject plus will plus have plus past participle. I will have arrived. She will have arrived. They will have arrived.
Interrogative. We use the will plus subject plus have plus past participle. Will I have arrived? Will she have arrived? Will they have arrived? The negative. The negative, we just add the not, so we say I will not have arrived, she will not have arrived. And we can also put they both together, the will and not, we can put them together, and we say I won't have arrived, I won't have arrived, she won't have arrived. Future perfect continuous tense. In the affirmative form, we use the subject plus will plus have plus been plus the verb with ing. I will have been working for 2 years. Interrogative. Will plus subject plus have plus been plus the verb with ing. Will I have been working for 2 years? Will he have been working for 2 years? Will you have been working for 2 years? Will we have been working for 2 years? Will they have been working for 2 years? Negative. Negative, we use the subject plus will plus not plus have plus been plus the verb with ing. So we can say, I will not have been working for 2 years. I won't have been working for 2 years. She won't have been working for 2 years. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Ela foi um pouquinho mais curta do que as outras, mas eu trouxe bastante conteúdo, tem bastante coisa pra absorver. Então espero que vocês façam os exercícios durante a semana, tirem dúvidas com os monitores. E é isso. Boa semana a todos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.